Fala pessoal, bem-vindos ao Causar Movimento e mais um Bate Crente! Vai ficar nos erros. Vou limpar. Fala pessoal, bem-vindos ao Causar Movimento, mais um Bate Crente! Eu tô um pouquinho diferente, mas tirando os problemas técnicos de lado, a gente sempre continua em direção a Cristo. Falsos profetas. Os falsos profetas pensam assim, aquele cara todo cheio de carisma, todo bem bolado, desenvolto, mas vazio. As pessoas sempre olham para si e não para o Senhor. E levam muitas pessoas em direção ao erro também. Mas como identificá-los e como saber se o que a gente está ouvindo tá certo, tá errado? Ou muitas vezes aquelas pessoas vêm com aquelas revelações bem boladas, aquelas coisas loucas. Mas... e aí, é correto, é certo? Vem do Senhor. O que a Bíblia fala? Vem que a gente vai dizer no vídeo a seguir. Aproveita, se inscreve, dê o like e segue pra mais. Nessa busca de discernimento, a gente deve lembrar que devemos agir com sabedoria e fé. E fé não é desligar o cérebro. A fé tem que ser consciente e bem inteligente, afinal muitos tentam nos enganar. Então vem cá, nem todo ensino e nem todo erro doutrinário é um falso profeta. Muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, inventando versículos, ou mesmo simplesmente creem que algo está escrito, mas na verdade não está lá. Na verdade, talvez seja falta de sentar para ler mesmo. E muitas vezes a pessoa não quis dizer este mal. O problema é como que você fala, aonde que você fala e para quem você fala. E todos somos seres humanos. O cristão também aprende, e o pregador amadurece, e vivemos sempre nos aprimorando a cada dia. Veja bem, os discípulos mesmo, assim como Pedro, por exemplo, o irmão Paulo, ele relata em uma das cartas que Pedro, com medo de escandalizar alguns, ele acabava se juntando a alguns cristãos em Jerusalém, em Israel, que eram da circuncisão, e acabava, consequentemente, deixando aqueles que não eram da circuncisão de fora. E aí que o irmão Paulo, ele vê isso, ele já começa, opa, pera lá, porque o irmão Paulo, ele era muito instruído na palavra antes mesmo dele ser cristão mesmo, já sentou ao pé de Gamaliel e aprendeu muito sobre a Torá e via exatamente esses erros. Ele era muito cirúrgico em tudo que ele falava, tanto que ele já tinha repreendido Pedro. Como é que você simplesmente exclui ele? Ser cristão não é ser circuncidado ou não. A circuncisão foi um sinal dado a Abraão, só que o que vale hoje é a circuncisão do coração. Então você vê, apesar de saber, Pedro, ele estava na liderança da igreja da época, ele já cometeu alguns erros também, mas ele foi corrigido. E aí que vem um ponto, porque apesar de estarmos errados, tem pessoas que infelizmente não enxergam os próprios erros, acham que estão fazendo certo, só que nós devemos ter a coragem de apontar o erro e falar assim, olha, tá errado isso, mas antes devemos nós estarmos certos. O Senhor Jesus já falou sobre ir contra a hipocrisia. Então nós devemos juntos, igreja, juntos, se corrigir, estar certo diante do Senhor, para conseguir se aperfeiçoar para Ele. Um outro exemplo disso era o irmão Apolo, porque ele tinha ouvido falar do Senhor, ele pregava sobre o Senhor até onde ele sabia que era de João Batista. Mas os irmãos, vendo ele pregar com autoridade e ousadia, o trouxeram mais para perto para ensinar o caminho. E foi que ele acabou encabeçando muitas obras da igreja na época. Então veja bem que o cristão ele sempre está aprendendo. E aí temos que ter humildade para aprender com os nossos erros e nos aperfeiçoar. Lembrando que a caminhada cristã não é uma corrida de velocidade, é uma maratona para ter constância. E o irmão Paulo já fala sobre essa constância como maratonista para conseguir alcançar a sua coroa, que no caso é a nossa salvação, que o Senhor nos deu essa pequena fé para guardarmos para alcançar a promessa do Senhor. Mas vamos para os pontos iniciais sobre esses falsos mestres e falsos profetas. Quem é o falso profeta? Vamos lá. O falso profeta é aquele que fala por si, fala pelo espírito do engano, que o Senhor não enviou nem falou com ele, não é inspirado pelo Espírito Santo. E o Senhor Jesus não menciona eles como monstros. Podemos ver claramente em Mateus 7, que diz assim, virão vestidos como ovelhas. Então vejam bem, não é alguém com uma plaquinha dizendo, ei, sou enganador, me deixa te levar para o inferno. Não vai rolar isso. Já mostra que eles se parecem profundos, conhecedores, cheios de lábia, espirituais, parecendo o ápice da piedade e da misericórdia. E principalmente muito seguros e carismáticos. A gente já sabe por quê, né? Pelo carisma você consegue levar muito, não engano. Por fora tem toda uma máscara, mas por dentro estão levando as pessoas para longe de Cristo.
E esse é o problema principal. Veja bem, por isso que o Senhor Jesus, ele fala que você consegue julgar uma árvore pelo seu fruto, porque não é a aparência engana. Existem maquiagens que você pode colocar para maquiar os valores, as disciplinas. A gente vê como a sociedade está hoje. Um grande exemplo disso é quando a gente pega o livro de Jeremias, a gente vê a época da Israel antes do exílio babilônico, um pouco antes, exatamente quando estava acontecendo a época do ataque de Nabucodonosor a Israel. Naquela época, o Senhor já tinha levado, inspirado, falado e preenchido Jeremias em seu coração o que falar para Israel, o que o Senhor queria. Então veja bem, o Jeremias ele tinha um direcionamento do Senhor para falar o que precisava ser dito. Quando a gente vê nessa época, Jeremias ele chorava, enchia-se de tristeza em ver o seu povo assim, porque ele amava o seu povo. E ele falava com ousadia, com autoridade, falando assim: arrependam-se, voltem-se para o Senhor e ele os perdoará. Vejam seus pecados. Isso não está certo, porque naquele tempo, depois de muitos anos, Israel tinha se virado contra o Senhor. Falava-se sobre o Senhor, tinha uma ideia de quem era o Senhor, só que poucos serviam o Senhor realmente de coração. Segundo Deuteronômio 6, amaram o Senhor de todo o seu coração, alma e forças. Mas, naquela época em si, as pessoas tinham muitos ídolos. Tinham feito ídolos até mesmo dentro do templo do Senhor. E ainda tinha mulheres que faziam os seus ídolos e faziam bolos para adorar outras divindades aí, esperando prosperidade, riqueza e mais. E veja bem que Jeremias era o único no seu tempo, o único ali em Israel que falava da parte do Senhor. Tinha vários mesmo, que falavam o que dava na telha. Porque o Senhor mesmo revelou a Jeremias que estas pessoas, eles falam do seu próprio entendimento, das suas próprias maquinações, coisas que eu não disse, eu não procurei eles para falar coisa alguma. Eles mesmos estão inventando isso. E por causa disso, eles falavam sobre o nome do Senhor em vão, enganando o povo. Porque assim, o povo, ele não queria se arrepender, procurava seus próprios mestres, falavam coisas que agradavam as pessoas para terem atenção a si. Ah, estou falando prosperidade de Israel, e todo mundo, ah, glória a Deus, legal, bênção, muito bem. Mas o Senhor via outra coisa, via uma nação com um coração doente e tinha enviado uma pessoa para apontar a doença e precisavam ser corrigidos, mas mesmo assim como o Senhor Jesus já disse, amaram mais as trevas do que a luz. E por causa desse amor distorcido aos seus próprios desejos, toda vez que Jeremias ele se expressava da parte do Senhor, ele era respondido com ignorância, desdém, piadinha, desrespeito, escárnio. Ele já apanhou muitas vezes. Isso não aconteceu só uma vez, porque o Senhor Jesus já disse que Jerusalém machucava os profetas do Senhor. Zacarias foi morto no templo do Senhor. Diz assim, nos escritos históricos, Isaías foi cerrado ao meio. Então o povo, ele não gostava de ninguém que falava da parte do Senhor. Ninguém gosta de falar assim, você tá no erro, você tem que se corrigir. Mas tem que lembrar que Jeremias, ele falava com amor, porque via os erros de uma nação. Só que ninguém queria aceitar seus próprios erros. Queriam achar próprios mestres para suas vontades más. Tanto que Jeremias, na época, ele foi jogado até num poço sem água, só com lama, sem comer por dias praticamente. Por quê? Ele foi falar da parte de Deus para o rei responsável. Se renda para a Babilônia, assim você viverá, porque trarei juízo sobre essa nação. E aí aconteceu? Ah, Jeremias, você está contra mim, porque tanta gente fala uma coisa, só você fala contra. Você não gosta da gente, né? E aí queria punir Jeremias. E para quê? Veja bem que para as pessoas que não querem se voltar para o Senhor, mas amam suas vontades e não veem seu erro, são cheias de arrogância, não aceitam ser corrigidos. E para essas pessoas não tem problema nenhum distorcer de quem o Senhor é, ou a sua palavra, para caber aos seus moldes. Infelizmente, trocando a cultura do reino do céu, a cultura do eucentrismo. E ponto 2. Carisma não é prova final. Veja bem, Deuteronômio 13, por exemplo, o Senhor já fala sobre as pessoas que podem ser como falsos profetas e simplesmente fazer milagres, sinais e tudo mais, e querer levar as pessoas para um caminho. Mas veja bem, o Senhor já dá os sinais. De novo, fruto. Porque ali a gente vê que milagre não é prova final, experiência espiritual não é prova final, carisma não é prova final, mas sim o conteúdo. Porque desse conteúdo, esse conteúdo está sendo levado diretamente para Cristo ou para o pregador ou para outro caminho que não seja o Senhor. Qualquer outro caminho, não importa qual seja. Aí a gente já entende, é um falso profeta que fala sobre si ou de outro, um espírito de engano, por exemplo. Lembrando que quando a gente prega sobre a palavra, o cerne, as escrituras e a palavra, leva as pessoas ao arrependimento, ao amor a Cristo, a verificar a si mesmas para saber o que precisa ser corrigido para agradar a Deus. Está aumentando o amor das pessoas pelo Senhor ou virou um culto à personalidade? Porque uma das maiores manipulações é tentar trocar Jesus pelo culto do eu. Por isso que devemos estar preparados para ver alguns sinais. Dentre algum deles, questionar não é rebeldia. Sempre examinar as escrituras. Está falando da parte do Senhor? Está compatível com a palavra? Beleza, maravilhoso.
Glória a Deus. Salvação não é exclusiva de ninguém. O Senhor veio à cruz para todos tenham oportunidade. Nada de síndrome de fariseu, onde tudo gira em torno do ser humano. Nunca vai girar. Como o próprio irmão Pedro falou quando encarou os fariseus. É mais importante com que a gente obedeça a Deus do que os homens. Lembrando também, medo. Medo não leva a pessoa a Cristo, mas longe. O Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de coragem, ousadia, amor. Quando observamos a caminhada do Senhor Jesus conosco aqui na Terra, a gente vê que o Senhor Jesus, ele chamava as pessoas iam até ele por espontânea vontade e não por obrigação. Porque se fosse assim, ele não falasse assim, olha, para você falta pouco, né? Para o jovem rico, pegue todos os seus bens, venda, né? Dê aos pobres e venha e me siga. E aí o jovem fez o quê? Se entristeceu e se afastou do Senhor e virou as costas. E foi aí que o Senhor Jesus falou assim, olha, é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Exatamente por causa disso, porque cada um tem a sua escolha. O Senhor apresenta a salvação. Vem quem quer. Além disso, o Senhor, ele não usa de promessas vazias, porque o Senhor não prometeu riqueza, prosperidade para ninguém. Quando o Senhor Jesus veio, ele veio para salvar aqueles que estavam cativos nas trevas. Entanto que os apóstolos, eles cuidavam dos pobres. Ainda existiam pobres, mas a comunidade se ajudava como inteiro. Pessoas vendiam suas propriedades para ajudar os próximos. Então, um se ajudava. E, veja bem, não deixou de ter pobres na terra. Isso já faz mais de 2000 anos. Cadê a promessa de prosperidade? O Senhor, ele dá sustento. O Senhor dá recursos. Não é para o propósito de servir ao dinheiro, mas servir ao reino, ajudar o próximo ou fazer a diferença na vida do seu próximo. E dessas distorções do evangelho, podemos citar algumas coisas bem graves que devemos ter atenção quanto a isso. Quando alguém nega o evangelho, quando fala que você nunca vai adoecer, veja bem, Lázaro não adoeceu? Mas Lázaro morreu e ainda assim foi ressuscitado para a honra e glória de Deus. Então, existem situações ruins que acontecem para não só o seu bem, mas para o bem do outro. Mas como assim para o seu bem? Primeiro, quando a gente tem o evangelho da salvação, nós já somos salvos. Então, morrer é lucro. Mas o Senhor usa as oportunidades que parecem ser ruins para pregar o evangelho e impactar a vida dos outros. Quando alguém fala que pode ser outro mediador além de Cristo, e nem certos santos, como tem em certa instituição católica. Quando usa medo para controlar as pessoas, quando alguém vende salvação, vende cura, isso não existe. O Senhor cura se Ele quiser. Quando explora alguém financeiramente, quando fala que a sua revelação é tão única que está a par com as escrituras e tenta distorcer o que já está escrito ali, coloca a tradição humana em cima da palavra, nada fica acima da palavra de Deus. Ou ainda tenta cobertar o pecado, mesmo que tenha que distorcer a escritura. A função da igreja não é acobertar pecado, mas sim ir contra ele, ser luz no mundo, fazer a diferença, ser fiel a Deus. Então o que a gente faz? Não sigam pessoas cegamente, sempre confiram nas escrituras. Não tem exemplo melhor do que esses bereanos, vou te falar, viu? Não façam com que vídeos na internet em si virem conteúdo teológico. Existem muitas pessoas com muitas opiniões, e aí pega essa opinião e tenta fazer como se fosse teologia verdadeira. Tem gente que fica aprendendo teologia, você sabe, com certos artistas aí. Desculpa, não. Nada substitui a palavra. Pensa assim, o que o texto diz? Quem falou? Por que falou? Qual conteúdo? Para onde está me levando? Ore com discernimento ao Senhor. Porque quando se pergunta assim, Senhor, é isso. Então, está certo, Pai, para onde eu vou? E o Senhor dá o direcionamento. Infelizmente, nós temos que tomar cuidado para não sofrer o mesmo que no tempo de Jeremias, que as pessoas ficaram tão cheias de si e começaram a fazer tudo o que fizeram. Infelizmente, sofreram por isso. Muito mais porque o irmão Pedro, ele já relatou nas suas cartas que nos últimos dias, no qual nós estamos, levantarão muitos falsos mestres. As pessoas vão levantar também esses falsos mestres para ouvir o que bem querem, mesmo que tenham que distorcer o que tiverem para viver do jeito que querem. Então aqui fica o alerta do Bate-Crente de hoje. Lembrando que nem todo mundo que fala que falou da parte de Deus realmente fala por ele e representa o coração do Senhor. Mas também temos que tomar cuidado para não dizer que um erro aqui, um erro acolá, realmente a pessoa é taxada como um falso profeta, um falso mestre, ele deve ser excluído. Não, calma. Vamos analisar o contexto, quem falou, por que falou, se errou, por que fez isso. Sempre com a análise, para evitar exatamente esse preconceito. A igreja do Senhor veio para amar e fazer a diferença. Lembrando que o nosso papel não é um caças hereges, caças bruxas, não para exterminar ninguém, não. Mas simplesmente uma busca incessante em direção a
Cristo. E a melhor proteção sempre é conhecer mais o Senhor. Leiam, busquem, orem. Parece assim, mas de novo, é uma maratona, não é algo rápido. Você vai um pouco por dia, mesmo que seja 1% por dia, mas não pode parar. Porque, veja bem, é uma oportunidade maravilhosa poder seguir o Senhor. Deixe o comentário, se inscreva, vamos juntos nessa caminhada em direção a Cristo e até a próxima. E mais um Bate Crente!